Bem, como o professor falou, meu nome é Pedro, estou formando em engenharia elétrica, Mariana está formando em engenharia de controle de automação e o Thiago já está fazendo mestrado em engenharia elétrica também. Essa matéria que a gente está fazendo aqui é de engenharia elétrica no programa de pós-graduação. Pode passar. Na UFMG, e é sobre detecção e análise de imagens. Vou explicar um pouquinho como é que funciona a câmera digital, como é que funciona os diversos programas que tem aí no mercado para o Instagram, por exemplo, para mudar a imagem, Photoshop, visão 3D, que é a visão que a gente consegue ver no cinema hoje, como é que ela funciona, visão computacional, como é que os computadores usam as imagens para fazer diversas aplicações e as próprias aplicações. Pode passar para lá. Vou começar falando então o que é uma imagem digital. Uma imagem digital, ela uma imagem digital aqui a gente vê uma imagem digital dessa forma, mas ela na verdade é um conjunto de pixels, um conjunto de pontos que tem uma cor característica. Por exemplo, aqui a gente viu mais ou menos, a gente fez uma divisão de quadradinhos, cada quadradinho em teoria tem uma cor diferente e quanto mais pixels uma imagem tem, melhor é a qualidade dela. Tanto que a gente vê máquinas de 10 megapixels, máquinas de 10 megapixels, 12 megapixels, quanto mais, melhor a qualidade. Cada pixel de uma máquina, ela é feita por 3 cores, combinação de 3 cores básicas, que são vermelho, verde e azul. E o computador ele não consegue enxergar a cor que a gente tem numa imagem. Então a gente tem que passar essa informação para ele como um dado. E esse dado ele é passado num código binário, que é uma combinação de 0 a 1. E dependendo dessa combinação, isso representa uma cor diferente. Então a imagem que a gente vê, essa imagem que a gente vê na tela do computador, o computador mesmo, o processador, ele enxerga como um conjunto de números. Cada pixel tem sua sequência. Normalmente, as extensões, os formatos das imagens que a gente mais usa são JPEG, TIFF e RAW para aplicações de câmera digital, mas a gente tem também GIF, BMP, PNG e entre outros. O interessante de usar da imagem digital é que, além da foto, a gente consegue guardar informação de quando a gente aperta o botão da máquina, de qual máquina a gente tirou essa foto, da data que a gente tirou essa foto, da hora que a gente tirou essa foto, tudo só apertando o botão da máquina. Então, é bastante interessante. Essa aqui é a imagem da primeira imagem digital que surgiu no mundo, em 1957. Não existia ainda a câmera digital e o Russell Kirsch fez essa imagem do filho dele. A imagem ela tem apenas 30.976 pixels, que isso é muito pouco hoje em dia. Por exemplo, uma máquina de 10 megapixels tem aproximadamente 10 milhões de pixels e cada vez a gente está desenvolvendo máquinas com mais pixels. Essa aqui foi a primeira desenvolvida na Kodak, por Steven Sisson. Ela gravava informação não em cartão digital como a gente está acostumado hoje em dia, mas em fita cassete. E isso na minha infância já estava sumindo, nas suas então capaz de vocês nem ter tido contato com isso. Essa fita então era colocada no computador como se fosse um microprocessador, como se fosse uma máquina VHS, fita cassete, tocador de fita cassete, e a imagem era produzida numa televisão. Isso já é uma tecnologia bem ultrapassada. A primeira máquina comercial foi feita em 1989. No Japão, ela tinha 0,4 megapixels de resolução
Um ano depois, os Estados Unidos lançou uma máquina de 0,09 megapixels. Então você já pode ver que o Japão já começou na frente. E depois, um ano depois, a Kodak lançou uma máquina, DSC-100, que ela foi uma das primeiras máquinas que já tinha um visor. E ela surgiu não para a gente comercializar numa loja, mas mais para os jornalistas que tiravam foto e queriam já mandar para a redação para já começar a reportagem. Então ela surgiu uma necessidade dos jornalistas. Vou mostrar agora uma imagem um vídeo bem básico de como funciona a máquina, depois a gente vai rever um outro vídeo explicando um pouquinho melhor. Primeiro, o objeto ele recebe luz e reflete luz para diversas regiões. Uma dessas luzes que é refletida, ela atinge o orifício da máquina. Esse luz então vai passar no conjunto de lentes que vai focalizar a imagem num sensor, que eu vou comentar daqui a pouco, e esse sensor ele consegue transformar a imagem de luz em dados que a gente pode ver ou numa tela de LCD ou então gravar na memória portátil. Falar um pouquinho agora da luz, que é importante o estudo da luz para a gente saber o que está acontecendo. A luz ela é feita basicamente de uma onda eletromagnética, a onda eletromagnética ela tem dois campos perpendiculares entre si, um campo elétrico e um campo magnético. Para estudar melhor as ondas eletromagnéticas, o pessoal dividiu essas ondas em um espectro muito grande aqui. Tanto que o espectro da luz visível do ser humano, ele é só uma faixa bem pequena aqui, cercado por raio-x, infravermelho, onda de rádio, TV, de rádio FM, rádio AM, televisão, radar. É tudo o mesmo tipo de onda eletromagnética, mas dependendo da energia e do comprimento de onda, elas são interpretadas pela gente de maneira diferente. A luz, então, que a gente consegue ver é de 400 a 700 nanômetros. As ondas, a violeta, por exemplo, a cor violeta, ela tem 400 nanômetros e a cor vermelha, ela tem 700 nanômetros. As outras, todas estão entre essas duas. Esse cara aqui é um cara que muita gente conhece ele pela equação é igual a mc ao quadrado. A gente fala que é a equação da bomba atômica, né? Mas ele tem um papel muito grande nesse setor de câmeras digitais, porque, inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel por outro trabalho que ele fez, que é o efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico, ele vê a luz não apenas como uma onda, mas também como uma partícula. Mas isso é uma questão. O importante é isso que a gente tem que saber, que as ondas, a luz, ela também consegue transferir energia, que foi o que ele conseguiu descobrir. Uma coisa interessante das câmeras que a gente pode ter é que a gente consegue enxergar só uma pequena parte do espectro eletromagnético, mas as câmeras elas conseguem captar além desses espectro. Por isso, tem várias utilidades. A câmera, por exemplo, a gente consegue fazer a imagem do visível, que é aquele pequeno espectro, ou então a gente consegue também, com um processamento de computador, ter imagem no infravermelho. Que aí, mais tarde, a gente vai ver que tem câmeras térmicas, câmeras de visão noturna, tudo são desenvolvidos em cima disso, da captação de outras faixas de espectro eletromagnético. Tem também essas imagens hiperespectrais, que elas conseguem varrer um espectro muito grande. E, por exemplo, no setor de agricultura ou mineralogia, uma análise dessa imagem consegue identificar se tem minério na região ou não, se é bom para plantar ou não. E é importante para esse tipo de trabalho também. Falando um pouquinho do circuito que a gente tem na câmera, da eletrônica, todos os circuitos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, desde computador, câmera fotográfica, rádio, controle remoto de televisão, elas são compostas basicamente dos mesmos componentes, desses sim, o resistor, o capacitor, transistor e diodo. Sendo que o transistor eu considero um dos mais importantes que tem.
comentar um pouco mais para frente. Com o passar do tempo, houve a necessidade de ter a miniaturização desses circuitos, que para um computador, por exemplo, ocupar essa sala inteira, ficar num gabinete bem pequeno, foi necessário pegar todos os circuitos que a gente tinha, que precisava, e fazer um design com um chip bem reduzido. Esse chip ele é fabricado em silício, que é a tecnologia que foi mais desenvolvida, uma tecnologia bem cara, poucos conseguem financiar. A Intel, por exemplo, é uma companhia que consegue, que tem uma fábrica em Israel de ponta tecnologia, e também para que seja possível fazer uma fábrica de circuitos, é preciso ter uma pureza muito grande do ar. Um grão de poeira, por exemplo, pode atrapalhar toda a construção do chip, toda a fabricação. Isso aqui é um grão de poeira e ele atrapalhou a montagem do nosso circuito. Então, é essencial ter o resultado final, então, vai ser um chip que a gente tem. Por exemplo, esse chip da Intel, o Core i7, ele é desse tamanho mais ou menos, e dentro dele tem bilhões de transistores, tem vários componentes, infinidade de componentes lá. Da mesma forma que a gente fabrica chip, a gente fabrica sensor de imagem também, para captação das imagens. E, basicamente, então, agora a gente pode falar que nossa máquina é composta por um conjunto de lentes. Tem o nosso sensor de imagem, com todo o circuito da câmera, circuito integrado. Algumas têm flash, algumas não. E aqui eu já vou citar alguns exemplos de câmeras que a gente consegue fabricar. Câmera infravermelha, como eu tinha comentado, para pegar imagens do escuro, por exemplo, aqui do ônibus espacial, que a gente consegue ver perfeitamente os contornos. Câmera 3D para a gente ter imagens que nem a gente tem no cinema. E tem também uma que está saindo agora, que são as pill cams, que é uma câmera que o paciente engole e vai tirando foto de todo o intestino da pessoa para ver se tem problema, como se fosse um exame de colonoscopia. Mas em vez de enfiar um tubo na garganta, é só engolir uma câmerazinha e depois a gente consegue recuperar ela e as imagens. Dessa forma que eu estou pensando. Como é que eles extraem a pílula? Então vou falar um pouquinho do sensor de imagem aqui. O sensor de imagem a gente tem para vários tipos. O poste, todos os postes de Belo Horizonte, por exemplo, tem um sensor de imagem, não é um sensor de imagem, é um fotodetector que chama LDR, que quando o sol se põe, ele consegue identificar isso e acender as luzes do poste. De vez em quando falha, mas paciência. E painel solar também para gerar energia elétrica usa o mesmo princípio, mas o que a gente está focado mesmo hoje são nos sensores de imagens, que a gente consegue obter imagem através dele. Aqui a gente tem um quadro que representa bem o que acontece no sensor de imagem. Cada bolinha ele é representado como um pixel, e cada pixel recebe uma iluminação diferente que foi focalizado pela lente. E por causa dessa intensidade diferente, cada um tem uma cor diferente. Se foi um sinal muito forte, uma iluminação muito grande, a bolinha fica branca, então a gente consegue ver que essa região aqui ela é branca. Se recebeu menos intensidade, é mais escuro, fica preto. E somando tudo, a gente consegue ver umas imagens mais claras, mais escuras e faz uma figura. O cara tocando falta, por exemplo. Aqui é o sensor que a gente tem, dado o zoom nele. Cada quadradinho desse aqui é um sensor de imagem que eu comentei. Cada um recebe uma intensidade e é representado como uma cor, é um pixel. Tem dois tipos de tecnologias de câmera. Tem a CCD e a CMOS, as duas são produzidas em silício. E tem algumas diferenças. Por exemplo, o processamento do CCD é serial. Então, ele demora muito mais para processar
do que o CMOS, que cada sensor, cada pixel tem um circuito de leitura próprio, então ele consegue passar essa imagem muito mais rápido. Enquanto o CCD ele está mais cedo no mercado, então normalmente as câmeras que a gente encontra têm uma qualidade melhor. Pode passar. Por exemplo, esse observatório que a NASA está desenvolvendo para lançar no espaço, ela foi feita pela tecnologia CCD e ela tem 95 megapixels para conseguir enxergar os universos que a gente não conhece ainda, várias coisas aí desconhecidas. Então agora eu vou mostrar um vídeo parecido com aquele primeiro, mas falando agora de das coisas que eu falei anteriormente. A luz, então, ela bate no objeto, ela volta para o orifício da máquina. Esses fótons que são, eles têm energia, então eles vão passar dentro do orifício da máquina por um conjunto de lentes. Esse conjunto de lentes que a gente vai ver daqui a pouco, ela é responsável por focalizar a imagem dentro do sensor, do nosso sensor de imagem. Quando esses focos, a luz que veio do objeto atinge os sensores de imagem com diferentes intensidades, cada um gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico passa por vários circuitos eletrônicos, chips, processadores, para transformar nossa imagem num conjunto de dados, aquele que eu falei, sequência de 0 a 1 binário. Esse conjunto de dados a gente pode colocar ele e gravar na memória, ou então a gente pode exibir numa tela de LCD e gravar a imagem no processo pessoal. Bem, agora a Mariana vai falar um pouquinho sobre imagem 3D. Olha o Photoshop agora. Por exemplo, quando pensa em 3D, você lembra daqueles filmes que tem tubarão saindo da tela, ou um avatar, mas o que é um 3D? 3D significa terceira dimensão. Por exemplo, normalmente tem um quadrado, nós temos duas dimensões, a largura e a altura do quadrado. Agora no cubo, por exemplo, você já tem uma terceira dimensão, tem a altura, a largura e a profundidade do cubo. Agora, como que o cérebro interpreta essa terceira dimensão? Coloca a mão na sua frente, por exemplo, e fecha um olho. E agora troca o olho. E aí parece que sua mão está mexendo, mas na verdade sua mão está no mesmo lugar. O que acontece é que cada olho, ele tem uma percepção diferente da imagem. Ele pega a imagem da sua mão em uma posição diferente. E ao juntar essas duas imagens, o cérebro consegue reconhecer essa informação de profundidade. No caso dos filmes, por exemplo, em 3D, existem os óculos que eles filtram de forma que você vê duas imagens em posições diferentes e você consegue ter essa percepção de profundidade. O óculos mais antigo, por exemplo, é azul e vermelho. Ele tem esse filtro por cor, o filtro azul e o outro vermelho. No caso dos filtros passivos, eles filtram as imagens na direção horizontal e outros na vertical. E tem os filtros ativos, que eles ficam alternando qual olho você está vendo o filme. No caso da televisão, que você não precisa de óculos, o filtro está na própria televisão. Isso nos humanos, né? E nos robôs, por exemplo, como que é feita essa visão? E aí, no caso, eles usam visão estéreo, que através de duas câmeras. Então, por um de matemática, se você tem um objeto, uma câmera, e aqui tem um plano onde é formado a imagem do objeto. Se você tem só uma câmera ou só um olho, você só consegue recuperar as informações, semelhante de criança, você percebe que só consegue recuperar as informações do X e Y, por exemplo, de altura e largura, fica faltando informação de profundidade. Agora, se você já tem essas duas câmeras, você consegue recuperar essa informação. Se você colocar um dedo meio inclinado assim, na frente do seu olho, fecha um olho e tenta encostar o outro dedo na ponta. Se você tiver com um olho fechado, é grande chance de você errar onde está, você não tem essa informação de profundidade. Agora, ao abrir os dois olhos,
você já consegue encostar mais facilmente, você tem essa informação. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre visão computacional, processamento de imagem e computação gráfica. Quando você tem as imagens contêm várias informações, por exemplo, o objeto, a relação entre os objetos, o tamanho, a posição deles. 75% das informações que os humanos recebem diariamente são através de imagens. Então, no caso de uma máquina, como que ela reconhece essa imagem? A visão computacional seria a ciência e tecnologia dessas máquinas que enxergam. Elas tentam interpretar o conteúdo dessas imagens. Então, por exemplo, você tem uma sala cheia de pessoas. Aí, com a visão computacional, você pode reconhecer as faces de cada pessoa. Ou se você tem uma face, você conhece onde está a posição dos olhos, da boca, do nariz. Em placas de carro, conhece os caracteres que mostram a placa. Ou em outras imagens, ver as bordas da imagem. Muitas vezes a visão computacional é utilizada em robótica também, para navegação de robôs. Por exemplo, o Mars Rover é um robôzinho da NASA que fica lá em Marte. E ele utiliza a visão computacional para navegação. Assim como na área militar, por exemplo, mísseis teleguiados utilizam visão computacional para achar o alvo. Na medicina, para reconhecimento de tumores ou diferenciação de células. Na indústria automobilística, para ver posição de ponteiros, detecção de caracteres. Tem na agricultura também, para identificação de ervas daninhas. E aqui mostra um filmezinho com algumas aplicações de visão computacional. Você pode ver se o nível das garrafas são todos iguais, se eles estão tampados. Leitura de código de barra. No circuito, reconhecer os componentes do circuito. Falhas, rachaduras, construções. E detecção de caracteres, que você tem que escrever a mão, você consegue reconhecer quais letras e palavras. E aqui um outro exemplo. Ele conta as pessoas que estão entrando numa loja. Então, isso pode ser utilizado no marketing para ver qual que é o fluxo de pessoas que entram na loja, que horário que tem o maior fluxo de clientes. Então, ele conta quantas pessoas estão entrando a cada momento e o total de resultados no dia. A visão computacional ela pegou uma imagem e reconheceu os dados que tem naquela imagem. Já o processamento de imagem, ele pega uma imagem e transforma em outra imagem. Então, por exemplo, você tem uma imagem, você quer mudar o contraste dela. Ou você tem uma imagem colorida, você usa o processamento de imagem para trazer uma imagem preto e branco. Ou você tem uma imagem com ruídos e usa o processamento para filtrar essa imagem e ter uma imagem mais suave. Existem alguns softwares e algumas técnicas de processamento de imagem que você pode utilizar. Por exemplo, o zoom digital. Se você tem uma imagem que quer dar um zoom, na hora que você amplia a imagem, fica faltando informações. E como construir essas informações? Então, existe a técnica do zoom mais próximo, que é uma das técnicas mais simples, que é utilizada no Paint. Ele pega as informações dos pixels mais próximos que estão faltando e completa com essas informações. Nesse caso, tem uma imagem com boa resolução, porém, em alguns casos, a imagem tem mais detalhe, ou a imagem resultante não fica tão boa. Então, existem algumas outras técnicas, por exemplo, no Photoshop, você pode utilizar esse Pico Interpolation e tem um resultado melhor. Uma outra técnica no Photoshop existe a ferramenta mágica. O que essa ferramenta faz? Se você tem uma imagem com céu azul e quer transformar numa imagem com nuvens no céu. Então, esse céu, ele tem uma grande quantidade de azul e uma pequena quantidade de vermelho e verde. Então, essa ferramenta seleciona as partes da imagem que tem essa grande quantidade de azul e retira essa parte e insere a imagem com nuvens, resultando na imagem com nuvens. Então, o que você pode fazer com essa técnica, por exemplo? No
cinema é muito utilizado, que é chamada técnica chroma key, e você tem um fundo verde, igual nesse pedacinho de Matrix, e você seleciona a parte da imagem que tem uma grande quantidade de verde, no caso o fundo, e troca essa imagem por uma outra imagem, no prédio. E a computação gráfica, ela já é a geração de imagens sintéticas a partir dos dados que você tem. Então, ela é muito utilizado em desenho animado, por exemplo, a Pixar utiliza muito, em engenharia para fazer protótipos virtuais, e na arquitetura, prédios, design de produto, em filmes como Avatar, videogames também. E aqui tem um exemplozinho de um galhozinho que vai ser cortado por um robô. E aí o robô ele pega a imagem, ele usa o processamento de imagem, por exemplo, para transformar em preto e branco. Através de visão computacional ele reconhece onde estão os galhos. Com a visão estéreo ele pega duas imagens desses galhos para ter informação de profundidade. E com a computação gráfica eles reconstituem os galhos para um modelo, e a partir daí eles detectam os pontos que se desejam cortar. E aí com essa informação o robô é capaz de cortar o galho do ponto que foi marcado. Só um resuminho, fluxograma. Se você tem os dados, por exemplo, a computação gráfica, você consegue transformar esses dados em imagens. Já com o processamento de imagem, você transforma a imagem em outra imagem. E com a visão computacional, você é capaz de pegar essa imagem e encontrar os dados que contém nessa imagem. E agora o Thiago vai apresentar um pouco sobre as aplicações. Bom, gente, a gente falou tanto de teoria, né? Vou falar um pouquinho agora de alguns exemplos de aplicações. Bom, então, a primeira aplicação que a gente vou mostrar para vocês foi a reconstrução 3D. Que no caso, aqui a gente vê um robôzinho, um braço mecânico com duas câmeras, e esse braço ele muda de posição, de uma forma que vai percorrendo um objeto ou uma pessoa e vai filmando as imagens da forma que forem necessárias. Aí o resultado disso, ele consegue escanear o objeto de uma pessoa, retornar os pontos e justamente fazer uma reconstrução 3 dimensões dessa pessoa. Então aqui isso aqui é um exemplo, né, do par de imagens que esse robô enxerga, né? Então essas imagens aqui, elas são ligeiramente deslocadas. A princípio a gente não vê diferença, mas se vocês olharem aqui na borda da imagem, vocês verem uma certa diferença. Vocês podem ver uma certa diferença. Então, com essa pequena diferença das duas imagens do mesmo objeto, né, é suficiente para tornar a terceira dimensão. Bom, esse aqui é uma outra aplicação, né? Esse robô que chama Big Dog, ele usa diversos sensores, né? E um dos sensores que ele usa é a visão estéreo, ou ele usa a visão estéreo para navegação mesmo, conjunto com outros sensores. Na vigilância, né, a gente residências e lojas, entretenimento, celulares, câmeras digitais, comunicação também, né? Assim, se a gente tem uma emissora de TV, ela é totalmente dependente de internet. Bom,
tem essa outra aplicação que é super interessante, que é a supercâmera. Ela tá em alta agora, né? Todo mundo está falando dela. E o que acontece na supercâmera? Ela é uma câmera que consegue detectar muito mais quadros por segundo. Então, com isso, a gente consegue pegar detalhes que uma câmera normal não consegue pegar. Por exemplo, deslocamentos de uma bala, um balão estourando na cara do sujeito, ou um momento exato que o balão estoura e a bomba não caiu na mão da pessoa. E isso é uma tecnologia cara. Então, outra tecnologia de ponta também que cara são as imagens, sensores que captam imagens para astronomia e astrofísica. Que precisam ser muito mais sensíveis para detectar objetos muito pouco luminosos. Nesse ponto de captura. Bom, esse aqui é uma imagem do Hubble, né, que é um dos telescópios mais sensíveis que a gente tem. Né? Nessa imagem aqui existem aproximadamente 10 mil galáxias. Bom, e onde que a gente pode trabalhar ou onde que a gente encontra informação nessa área? Né? A gente trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, para quem quiser trabalhar nessa área, precisa ter uma formação em algumas dessas áreas, engenharia elétrica, ciência da computação, física, engenharia química. Tem que ter algum conhecimento, pelo menos básico, de processamento de sinais. Em alguns casos, precisa de, na verdade, na maioria dos casos, precisa de conhecimento de programação de computadores. Né? Algumas linguagens como C, mais Fortran, são alguns softwares de programação. Bom, e para quem quer trabalhar com sensores, então você tem que ter um conhecimento de como esses sensores funcionam, como o Pedro escreveu para a gente, e um conhecimento de hardware, basicamente. Bom, agora eu vou falar um pouco de algumas empresas que basicamente se dividem em empresas de visão computacional e sensores de imagem que trabalham com hardware. Essas aqui são algumas empresas aqui no Brasil. Vocês podem ver que tem vários estados e tem, aqui não está mostrando, mas tem um em BH também que vou mostrar mais para frente. Então essa aqui é um exemplo, né, Imicis, que é em Curitiba. Ela tem um dos produtos que ela tem um analisador de clientes de loja, para a loja. Então ele consegue, um software com uma câmera que consegue, ou várias câmeras que conseguem identificar todos os clientes na loja, para onde os clientes estão indo, o horário de pico de clientes nessa loja, o interesse dos clientes, enfim, várias informações úteis para a loja se organizando. E aqui, essa empresa aqui, a que eu estava falando, de BH, ela é localizada no Parque Tecnológico, que é ao lado da UFMG. Um dos produtos que eles desenvolvem é essa câmera aqui, que é uma câmera inteligente. Na própria câmera é feito uma análise dimensional, contagem, classificação, inspeção de nível, que é como a gente viu naquele vídeo, né, das garrafas PET. E, entre outras funcionalidades. Essa empresa de BH, em 2008 ela recebeu uma verba para desenvolvimento de um sensor digital de raio-x, porque é mais interessante, né? Assim, hoje em dia a gente tira a fotografia e aquela coisa às vezes demora muito, geralmente você pega tem aquelas chapas, né? Então é uma coisa que acaba sendo um processo demorado. Então eles desenvolveram um sensor de raio-x digital, que é como se fosse uma câmera digital. Você vai no médico, ele tira uma foto e na questão de segundos você vê a radiografia no computador. Então isso facilita. Esse produto já está desenvolvido. Bom, então essas aqui são algumas empresas de sensores de imagem. E a gente vai focar um pouquinho na Sony.
ela é uma empresa que fornece sensores de imagem impressa dos empresas outras, Lenovo, Nikon, Pentax, Apple, Samsung. A própria Sony tem aplicações que não são apenas de sensores, mas ela fornece para esses outros sensores. Bom, aí a gente escolheu aqui, para vocês aqui, um exemplo de uma chamada para trabalhar numa fábrica de semicondutores da Sony lá em São José, na Califórnia. Então, diante do campo, que eles estão pedindo essas qualidades aqui. Bom, e onde que a gente consegue formação nessa área aqui em BH? Lá na UFMG a gente tem alguns laboratórios, por exemplo, o Coro, laboratório de sistemas de computação robótica, que tem algumas pesquisas. Uma delas é o carro autônomo, que vai mostrar para a gente aqui mais ou menos qual que é o projeto, né, como que é o projeto. Na verdade, o carro, que através de visão computacional, ele é autoguiado. Sem ninguém dirigir, ele consegue identificar objetos e navegar por conta própria. Né? Então, isso aqui é a trajetória que ele executou no plástico, lá do campus, da universidade. E aí aqui a gente mostra um pouquinho ele andando. Então, ele atualiza em tempo real as imagens com full estéreo e consegue ter informações da posição de objetos e com isso desviar os objetos. Então, esse cara é corajoso aqui, entrou na frente do carro e ele se desviou. Bom, é isso. Então, uma aplicação interessante. Vocês veem o carro andando sozinho aí. Tem o Verlab, que é um outro laboratório, que esse já é do departamento de computação. Então, uma das pesquisas que eles fazem é um avatar robótico, que também, através de visão computacional, identifica a posição, analisa tudo que a pessoa está, e através da posição dos eixos, né, da posição desse ponto, ele controla o robôzinho. E tem um outro laboratório também, que é o Optimo, que é o laboratório de optrônica e microtecnologias aplicadas. Também tem algumas pesquisas, tem pesquisa em algumas áreas. Vou passar. Por exemplo, células solares, sensores ópticos, CMOS, sensores de infravermelho, são algumas pesquisas que eles desenvolvem na área. Bom, um dos projetos também é o desenvolvimento de sensores para detecção de infravermelho, que atualmente é muito pouco desenvolvido aqui no Brasil, pelo fato de ser uma questão militares. Então, a gente teve que importar essa tecnologia e os outros países desenvolvem essa tecnologia e têm restrições por causa das aplicações militares, para não vazar informação. Então, existem outras aplicações que, na medicina e na agricultura que poderiam ter esse sensor potencial. Então, esse INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, num dispositivo de semicondutores, ele está com um projeto para desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil, de sensores infravermelho. E ele é sediado lá na PUC-Rio, criado no final de 2008. Tem algumas pesquisas, tem pesquisas em algumas áreas, além desse aqui. E são essas aqui. E tem essas instituições aqui, parceiras do projeto. Bom, gente, então é isso. A gente abre agora para perguntas, se alguém quiser. A gente vai rodando. E a gente agradece a atenção também.
Qual que é o programa que vocês usam para fazer isso? Tinha um 13. Ah, tá. Ah, legal.